Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é refletindo sobre a Santíssima Virgem, discípula, serva e Mãe de Deus. Refletiremos um pouco mais sobre a devoção da Santíssima Virgem Maria, aperfeiçoando a percepção de Maria de Nazaré nos planos salvíficos de Deus. Iniciemos a reflexão de hoje com mais um trecho do livro do Papa Francisco, Ave Maria, da página 37. Maria disse o seu sim a Deus, um sim que transformou a sua vida humilde de Nazaré, mas não foi o único, muito pelo contrário, foi apenas o primeiro de muitos sims pronunciado no seu coração, tanto nos momentos felizes como nos dolorosos, tantos sims que culminaram no sim ao pé da cruz, até onde chegou a fidelidade de Maria a Deus, ver o seu único filho na cruz, a mulher fiel, de pé, destruída por dentro, porém fiel e forte. E me pergunto, sou um cristão de vez em quando ou sou um cristão sempre? Infelizmente, a cultura do provisório, do relativo penetra também na vivência da fé. Deus pede-nos para lhe sermos fiéis, todos os dias, nas ações cotidianas, e acrescenta, mesmo se às vezes não lhe somos fiéis. Ele é sempre fiel e com sua misericórdia não se cansa de nos estender a mão para nos erguer e encorajar a retomar o caminho e a voltar para ele. Nossa Senhora deve ser sempre vista como um exemplo a ser seguido, pois seguindo os passos de Maria, que seguiu com excelência e obediência os ensinamentos de Deus, chegaremos ao nosso grande objetivo, que é crescer na fé em Cristo Jesus. Através de Maria, observando a discípula de Jesus, podemos vivenciar a nossa fé e o nosso batismo. Então, através da mediação de Maria e seguindo os exemplos dela, certamente aumentaremos a nossa fé nos ensinamentos de Jesus. A Virgem Santíssima foi um exemplo pleno de fé, obediência, perseverança, humildade e abraçou sua missão sem dúvidas, mesmo que o sofrimento a visitasse. Maria, em seu sim, se tornou pessoa humana mais próxima da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Como não venerar a Mãe do Redentor? Indo além, conseguimos entender melhor o que a tradição, a partir de Santo Irineu, diz. Como Eva, desobedecendo, tornou-se causa da morte para si e para todo o gênero humano, assim Maria, obedecendo, tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. As palavras de Maria, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, deve ser consideradas também uma ordem dada por Deus para a história. A Virgem Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da divina providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor e sua mais generosa cooperadora, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no tempo, padecendo com ele quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador. Para afirmar a nossa fé na medianeira, basta observarmos com a mente e o coração a trajetória dessa mulher que, com o seu sim, transformou a história. O estudo teológico sobre Maria deve estar em estrita proximidade com a Cristologia, e isto nos afirma o Papa Bento XVI. Não se pode compreender Maria sem ser atraído por Cristo, e não se pode contemplar o Cristo sem se dar conta da presença de Maria. Entre a mãe e o filho existe um laço que nada pode romper. Santo Agostinho vai nos chamar a atenção a mais um aspecto da santidade de Nossa Senhora. Ele declara: mais bem-aventurada, pois, foi Maria em receber Cristo
pela fé do que em conceber a carne de Cristo. A consanguinidade materna de nada teria servido a Maria se ela não tivesse sentido mais feliz em acolher Cristo no seu coração do que no seu seio. Maria está presente nos 3 momentos chaves da nossa salvação: a encarnação, naturalmente, o mistério pascal e Pentecoste. E essas 3 presenças de Maria asseguram a ela um lugar único ao lado de Jesus na obra da redenção. Então, a vida de Maria, sublinhando os tantos momentos de angústia, fadiga e dor por ela vividos antes mesmo da participação na paixão de Jesus aos pés da cruz. Tudo isso torna a história de Maria extraordinariamente significativa para nós. Devolve a Maria, a Igreja e a humanidade. Devemos observar com alegria o grande progresso que ocorreu na devoção de Nossa Senhora na Igreja Católica, e quem viveu na virada do Concílio Vaticano II pode facilmente perceber. Sendo isenta do pecado original, portanto, criatura privilegiada, pensava-se que a mãe de Cristo seria poupada de todas as limitações e dolorosas experiências humanas. Agora, seguindo o Concílio Vaticano II, a categoria fundamental com a qual procuramos compreender a santidade única de Maria já não é do privilégio, mas o da fé. Maria caminhou, ou melhor, progrediu na fé. Isso não diminui, mas aumenta sem medida a grandeza de Maria. De fato, a grandeza espiritual de uma criatura perante Deus nesta vida não é medida tanto por aquilo que Deus lhe dá, quanto por aquilo que Deus lhe pede. E veremos que Deus pediu muito a Maria, mais do que a qualquer outra criatura, mais do que o próprio Abraão. Lembrando-nos dos vários episódios que são relatados à presença de Maria nos Evangelhos, podemos perceber que a cruz de Maria foi feita no seu caminho, assim como de perseverança e firmeza foi feito o seu discipulado. Vamos lembrar então o episódio da perda de Jesus no templo, quando Maria ouviu de Jesus dizer: "Por que me procurais? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai?" O episódio da boda de Caná, onde Maria ouviu a resposta de Jesus ao seu discreto pedido de intervenção. Que temos a ver com isso, mulher? E depois podemos ainda nos recordar: Maria, a mãe, precisa até mendigar o direito de ver o filho e de falar-lhe. Ela não abre caminho no meio da multidão aproveitando o fato de ser a mãe. Pelo contrário, ficou esperando fora, enquanto outros foram até Jesus para informá-lo. Lá fora está a tua mãe e quer falar-lhe. Mas aqui também o mais importante é a palavra de Jesus, que continua sempre na mesma linha. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E depois, quando uma mulher exclama: "Feliz o ventre que lhe trouxe", Jesus dirá: "Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Esse registro da fala de Jesus no Evangelho ajuda a todos nós a compreender onde está a grandeza pessoal de sua mãe. Quem guardava melhor as palavras de Deus que Maria, de quem a Escritura diz em 2 ocasiões que guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração? Maria não fez parte do séquito feminino, da turma feminina que acompanhava Jesus em sua vida pública. Ela teve que desistir de cuidar de seu filho. Todos sabem o quanto uma mãe gostaria de prestar esses pequenos serviços ao filho, especialmente se consagrada ao Senhor. Aí temos o sacrifício total do coração. O que significa tudo isso? É a demonstração da kenose de Maria. Kenose é o ato de esvaziar-se de si mesmo, sem perder a própria identidade, para fazer abertura ao outro, se encontrar no outro e, nesse caso, o Divino Espírito Santo de Deus. Ou seja, a kenose da Santíssima Virgem Maria consistiu em deixar-se despojar dos seus legítimos direitos como mãe do Messias
parecendo diante de todos uma mulher como as outras. Outro destaque nas Escrituras que não podemos perder de vista em nossa devoção é o silêncio de Maria. Desde que começou seu ministério e deixou Nazaré, Jesus não teve onde reclinar a cabeça, e Maria não teve onde reclinar seu coração. E Maria não tinha onde descansar o coração, pois a vida pública de Jesus era intensa, peregrina. Jesus impele Maria numa corrida sem tréguas para o despojamento total, para chegar à união com Deus, levando-o a fazer unicamente a vontade do Pai. Mas qual foi a reação de Maria a uma escola assim tão exigente? A docilidade absoluta. Assim transparece aqui a singular santidade pessoal da Mãe de Deus, a mais alta maravilha da graça. Maria ficava calada. Sua resposta para tudo era o silêncio. Não um silêncio de resignação e de tristeza. O silêncio de Maria era um silêncio bom, o silêncio da reflexão e da busca de entendimento pela fé. Isso não significava que para Maria tudo era fácil, que ela não precisasse diariamente de superar as lutas, fadigas e trevas. Ela estava isenta do pecado, mas não da luta. Maria inicia o seu discipulado antes mesmo de Jesus pronunciar sua primeira palavra e continuou aprendendo do seu filho através das últimas palavras na cruz. Podemos imaginar que houve de fato uma interação entre a mãe e o filho, no sentido de que, enquanto Maria lhe ensinava, também se deixava ensinar, junto ao filho que crescia em sabedoria, idade e graça, e aos poucos ia tomando consciência de sua vocação e missão messiânica e de sua identidade divina. Maria também crescia em sabedoria e discernimento e se transformava de mãe em discípula de seu filho. Uma característica do discipulado de Maria, e por isso de toda a Igreja, são as dificuldades que todos nós vivenciamos ao longo de nossa vida terrena. Afinal, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Maria, como discípula de Jesus, não poderia viver sem carregar a sua cruz. Isso, sem dúvida, foi feito por ela nas múltiplas dificuldades que teve na vida. Mas a hora da cruz não pode ser tratada apenas como mais um problema cotidiano, mas como um acontecimento ímpar no seu relacionamento com Deus. Assim como ocorreu com Maria, acontece com todos os discípulos de Jesus. Precisam desapegar-se cotidianamente de suas vontades para, no momento crucial, permanecer de pé, como esteve Maria. Ao fazer a vontade de Deus, Maria foi discípula de Cristo, mas não devemos pensar que sua vida era uma vida triste. Por analogia com o que acontece com os santos, devemos afirmar que neste caminho de despojamento, Maria descobria dia a dia uma alegria do tipo novo, diferente das alegrias maternas de Belém ou de Nazaré, quando apertava Jesus em seus braços. A alegria de não fazer sua própria vontade, portanto, uma certeza, a de saber que temos uma mãe capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, tendo ela mesma sido provada em tudo em nossa semelhança, exceto no pecado. Encerraremos clamando à Mãe das Mães a sua intercessão junto a Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas reflexões sobre a Santa Mãe de Deus.